primeiro emprego é implacável como jovem. O número de desempregados entre 15 e 24 anos é 3 vezes maior do que a quantidade de adultos sem emprego. Eu encontro bastante dificuldades, acho que especialmente pela região que eu vivo, porque o mercado de comunicação ele é bem fechado. Então eu tenho sim bastante dificuldades. É bastante difícil porque, como já foi citado anteriormente, as pessoas pedem experiência para um estágio, né? Então, você está pedindo experiência para um estágio, é meio complicado a pessoa ter, principalmente os mais jovens. Apesar das dificuldades, a cada semestre cresce o número de estudantes no curso de jornalismo. A FENAGE estima que hoje existam cerca de 80 mil profissionais e 14 mil estudantes concluem o curso anualmente. Ligar para entrevistados, agendar gravações e escrever diversos roteiros por dia. Nem parece que há 2 anos este jovem de 23 anos estaria preparado para uma rotina de tantas responsabilidades. Eu sou Robson Fonseca, tenho 24 anos, sou formado em jornalismo e rádio e TV e aqui na Novo Tempo eu trabalho como produtor. Durante o período que estava cursando a faculdade, o jovem produtor resolveu se empenhar e conhecer na prática a área que o vislumbrava. Então, era hora de procurar um estágio. Estive visitando TVs e jornais e aquela redação que a gente tem na faculdade é muito semelhante. O material que a gente produz também tem o mesmo nível de cobrança, a gente busca a mesma qualidade também do mercado de trabalho, então é muito similar. Emily ainda não está registrada, mas faz parte de uma equipe de radialistas da faculdade que cursa. Ela se diz decidida com a profissão que escolheu, mas ao começar o curso percebeu algumas diferenças na prática. Na escola eu sempre gostava de escrever redação, de escrever em diários, essas coisas assim. Quando eu comecei a pesquisar o que era o jornalismo, aí eu vi que o jornalismo vai muito além do escrever. Então, você também informa as pessoas daquilo que está acontecendo. E eu sempre fui muito assim de falar, de me comunicar. Então, não, eu quero fazer jornalismo para poder informar as pessoas das coisas que acontecem. Meire é apresentadora de TV há 5 anos. Ela nos contou que no começo da carreira foi difícil de se colocar no mercado. Mas para ela, que já passou por diversas seletivas e estágios até chegar ao cargo atual, fazer o que gosta é a fórmula do sucesso. No começo eu tinha uma dúvida se eu penderia para o lado do impresso ou da TV e rádio, que eram 2 coisas que eu gostava bastante. E eu tive auxílio de alguns professores, falaram, não, vai para a TV, você tem uma linha boa para esse lado, e para a rádio. Eu tive experiência também em rádio, trabalhei alguns anos em rádio. E eu comecei a me apaixonar por isso. Hoje, eu acho que eu estou aprendendo, estou no caminho de aprendizado. Eu tenho muito ainda que aprender, muito ainda para crescer. Eu estou buscando isso, tenho muitos cursos para fazer, mas eu estou amando. Eu tenho certeza hoje que é o que eu quero para minha vida, trabalhar em rádio e televisão, que é o que eu gosto. E como que você despertou esse interesse? Você, como professor de história, formado em história, formado em direito, já exercia isso? Como que despertou esse interesse pelo jornalismo? Bom, 2 coisas. Primeiro porque eu tinha um ídolo. Como todo mundo tem um ídolo, eu tinha um ídolo. O meu ídolo era um cara que era médico. Ele chamava Jean-Paul Marat. Ocorre que o Marat virou jornalista e ele tinha um jornal chamado Amigo do Povo, né? Eu era simplesmente apaixonado pelo Marat e pelo jornal dele, Amigo do Povo. Esse era um ponto. E na questão prática é que eu dava aulas de história contemporânea. História contemporânea chega na atualidade. Para chegar na atualidade, você tem que estar acompanhando o que acontece na mídia, no jornalismo de maneira geral, não importa se era no rádio, televisão, etc. Então eu lia muito e eu cheguei à seguinte conclusão: para a gente poder entender história que é no passado, você tem que saber o que está acontecendo no presente. Para entender o presente, nada melhor do que o jornalismo. Então eu insistia muito com os meus alunos: leia o jornal, tem que ler o jornal. Todo dia eu falava, o pessoal brincava, havia muita brincadeira, né? E aí, você vai perguntar se lê o jornal? Então, eu acho que foi por aí que eu me aproximei e tive depois a oportunidade de começar a trabalhar, primeiro em comunicação, depois em jornalismo. São quantos anos de carreira de jornalista, como jornalista? Eu comecei, hoje eu tenho 67 anos, eu comecei a trabalhar, viver de jornalismo com 42. Então eu sou um jornalismo tardio. No Brasil, são mais de 15 milhões de estudantes entre 18 e 24 anos.
86,8% deles ingressaram no estágio. A radialista Mariela, que já foi estagiária um dia, afirma que a falta de experiência e a pouca idade são motivos que dificultam a entrada do jovem no mercado de trabalho. É difícil para um jovem sair da universidade e ter logo assim rápido um trabalho, porque acho que não tem essa preparação de estudante a ser funcionário fixo. Então, para mim, o estudante tem que se preparar antes. Quando está na universidade, fazer alguma coisa, trabalhar em alguma coisa que seja da área do que está estudando. Assim como a Mariela, os cargos de responsabilidade atualmente têm sido ocupados por profissionais que têm cada vez menos idade. Mas isso não interfere no desempenho na hora de realizar o trabalho. E se você é um jovem que deseja se realizar profissionalmente cedo, aí vai o conselho de quem entende de mercado de trabalho. Não pode desistir. Na verdade, não pode desistir porque sempre existe uma oportunidade à espera desse jovem. O primeiro emprego não é fácil, a primeira colocação não é fácil. Mas em algum momento esse jovem vai conseguir uma colocação no mercado, com certeza.